Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje vai ser um vídeo totalmente diferente aqui do canal Pro Investidor. Hoje eu vou trazer para vocês o meu dia a dia, tá? Então, o que que eu faço, o que que eu costumo fazer aí, que eu acho que vocês ficam com essa incógnita, né? Quer saber como que é a vida de um empresário, então eu vou mostrar para vocês hoje, tá bom? E depois a gente vai fazer algumas comprinhas, tá? Se você gostar desse tipo de conteúdo, ó, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sininho para a gente continuar e entender que vocês gostam desse conteúdo. Então, vamos lá para mais um dia e bora para cima. Quero que vocês saibam o que que eu faço, o que que o empresário faz, tá? Os locais que ele frequenta. Hoje nós estamos aqui no CA, que é o Centro Empresarial Araguaia, tá? A gente está fazendo aí uma conexão com o Silas, aqui da Estufa, que é o local onde a gente está indo. E eu quero mostrar para vocês, tá? Então, acompanha com a gente para você ver a loucura que vai ser esse dia. Pode ser? Então, fica aí até o final. Eu já tô chegando em casa. Se eu demorar muito, pode dormir, tá? E já volto em casa, tá? Beijo, tchau. Gente, você quer aprender como dar satisfação pra sua mulher? Arrasta pra cima. E qual que foi o tema de hoje lá? Mano, a gente lá de gestão hoje. Gestão de empresas? Não, gestão assim, de organização mais referente ao lance de ideias e tal. Tipo, quero fazer uma coisa. Aí o que é que eu preciso para poder chegar lá, entendeu? Eu vou Caraca, precisar muito de bom. uma ajuda, de uma pessoa, tá ligado? E entrar naquela coisa, né, que a gente tava conversando sobre o processo, né? É, sobre o O processo. processo que você faz para montar a gestão, né? Montar a sua empresa, o que você vai fazer. Aham. É um bagulho louco, né, mano? Às vezes a gente quer viver uma coisa mó maluca, só que a gente não fez nem a gestão do que a gente É, quer, né? e de como a gente vai chegar lá, tá ligado? Não fez um plano, né? Como é o plano até chegar lá. Caraca, 27 tá até da hora esse preço. 1 quilo com banana, mel, Ah, compensa. da hora, compensa demais. Açúcares adicionados, 26 gramas a cada. Caramba, muito açúcar. Joga uma pitada de sal, mano. Não é bem assim que funciona. Acho que não é bem assim que funciona. Baixa Uai, o som. ó, quando tá salgado, você coloca uma colher de açúcar. Não, não coloca. Mas você lembra quem que era a moça que tava dando esse bagulho de gestão? Lembra, Daniela? Ela trampa com o quê? Com gestão de empresa? Mano, no papelzinho que ela deu tem explicando. Eu vou pegar pra te mostrar. Pode pá. Será que é esse aqui? Caraca, mano. É um bagulho doido, mano. Não é? Você conseguiu o trampo lá do Brascan? Consegui. E aí, como que vai funcionar lá? Não, eu sou SDR. Eu tava até pensando que foi um pedaço que eu coloquei lá no vídeo, só que não dá pra eu colocar toda a informação. Hum. Mas é bem o que acontece, né? Às vezes a gente tá num lugar, aí tipo, as pessoas falam que você tem que sair do seu propósito. Você tem que fazer as coisas que você não gosta, tá ligado? Que não faz sentido. É muito ruim, né, mano? Quando você tá nessa saia justa de tipo, meu Deus, eu posso perder meu trabalho, eu posso perder amigos, família, por causa da minha decisão. Mas é o certo a se fazer, né, mano? Se você realmente acredita A- naquela coisa, né? Acho que pra mim, assim, na minha visão, a pior coisa é você ter que imaginar, assim, não ter que imaginar, mas você ter que lidar com isso em relação ao que você acredita que é o certo pra você naquela hora. Porque, tipo assim, Caramba.
qual que é o seu propósito? Você já identificou? Aí depois que você identificou o propósito, o que é que, sabe, entra de novo no processo, naquela questão da gestão lá que eu tive hoje a reunião. A reunião não, o evento. Como que eu vou saber quais são as coisas que eu tenho que fazer para realmente seguir esse propósito? Pode crer. Quais os passos você tem que tomar, pode tá crer. ligado? É um bagulho que eu sempre ficava muito assim, mano. Tipo assim, como eu comentei, eu comecei em 2018, né? E aí eu comecei com vendas lá. E eu nunca gostei, mano, de verdade. Nunca gostei desse trampo de vendas, e pá, porque eu acho que vendas é muito energia e conexão. Só que, tipo assim, como é que eu vou conectar com uma pessoa para vender, pelo celular e, tipo, como eu vou vender para ela se eu não tenho resultado naquilo, entendeu? Então você fica meio que naquela briga com você mesmo de, pô, como que eu vou vender o produto pro cliente falando que isso vai mudar a vida dele, sendo que aquele produto ainda não mudou a minha, entendeu? Uhum. Então aí você fica meio perdido, mano. Então eu ficava muito perdido nessa questão de, meu, será que realmente o meu propósito é fazer o que eu tô fazendo? Essas escolhas que eu tô fazendo? E com o passar dos anos, mano, eu fui vendo que realmente era isso, só que eu tinha que entender o processo. Que o processo, primeiro você tem que se reencontrar, então identificar sua identidade, para que você veio ao mundo e como que você pode fazer o que você veio fazer, né? O porquê você foi criado. E aí depois você começa a ter os resultados que você quer, né? Que é justamente o que a galera ensina, né? Uhum. Você se reencontrar como pessoa, entender verdadeiramente para que você veio ao mundo, né? Mano, e aí entrando dentro disso, me vem outra coisa na cabeça. Tipo, eu preciso seguir realmente isso com base só na crença de que vai dar certo e aí correr atrás independente do que for para aquilo fazer funcionar, para aquilo sair do lugar. E aí, tipo, querendo ou não, bate aquela ansiedade, aquele frio na barriga, de tipo assim, caramba, mano, como que eu vou fazer isso dar certo, tá ligado? Sim. Tipo, as opções, as coisas que eu tenho que escolher e tudo mais. Nossa, o preço tá muito bom, mano. R$19,90 tá bom demais. 17. Nossa, 17, verdade. Aham. 19, eu olhei ali a laranja. Eu compraria até dois. Até mais de dois, no caso. Dois eu Nossa, já tá tô 30 levando. conto, mano. O bagulho aqui tá R$19,90. Mas são 20, 17 né? não. Mas paga 30, vem 30. Sim. É R$1 por ovo. É. 30 vem 30. Aí você paga 17 e vem 20. Você não pagou nem 20 em 20. Entendeu? Pode crer. R$1 por 20. É, Vai dar menos de R$1 aí. uns 70. Eu levo 3. O preço tá muito bom. Ah, é bom. É Vai bom, que né? amanhã sobe, né? Vai que amanhã sobe, né? Aqui já vai engatilhado já. É. Bom que o mês tá bem, tá bom aí, então. Aí você já economiza. Não sabe, próximo mês, nós que trabalha com venda é assim, né? Próximo mês é uma. A Aí você... caixinha de surpresa. É, Mas eu não trabalho com vendas ainda, meu brother. amém. Amém, Quer dizer, irmãos. todo mundo trabalha com vendas, né? A minha venda é venda de serviço. Ah, O que você não quer fazer, eu faço. O quê? Gravar. Mas às vezes não é nem que você não quer, às vezes é que você não sabe. exato. Gravar, mano, é questão do material, entendeu? Porque você viu lá, eu até me viro, mas é questão do material, porque tem uma qualidade melhor, se você quer se posicionar mesmo, se É. você quer ser um profissional, não dá pra você gravar com um Samsung, tá ligado? Tipo Esse assim, aqui. no começo você entrega o seu propósito da forma que tem. Sim, exatamente. Tipo, Mas nós não eu, tá mais no começo. aí é que tá, você já não tá mais no começo. Você Aí, vai ficar agindo como no começo até quando? exatamente. Até quando você vai aceitar isso dessa forma e vai mudar e vai começar a tomar a atitude de investir. Verdade, Querendo ou não, são investimentos que vão te dar mais retorno. com certeza. Sempre são. É igual a nossa parceria, né, mano? Tipo assim, você tem o serviço de, tipo, você entrega o que eu preciso,
que é a gravação de vídeos e me posicionar, e eu entrego a expertise, né? O conteúdo que eu tenho, a empresa e tal. Então, um ajuda o outro, né? É assim Fora que os acessos, né? Não, com Querendo ou certeza. não, trabalhar com isso é acesso a pessoas, acesso ao ambiente, Sim, coisas que a gente vai estar também desenvolvendo junto. exato. E aí isso entra muito no meu propósito. Porque, tipo, o que foi que eu identifiquei na minha caminhada? Que eu sempre fui a pessoa de comunicação, eu sempre fui a pessoa que fala, sabe? Eu sempre fui a pessoa que toma a frente das coisas, quer meter a cara e fazer. E aí, tipo, dentro do meu propósito, tá isso. Entregar da melhor maneira. E aí, eu tenho desenvolvido a minha comunicação através desse trabalho, Certo. através das conexões que eu gero. Aí eu consigo me desenvolver mais na fala, poder abranger mais o meu linguajar, as coisas que eu falo. Pode crer. Porque, querendo ou não, mano, quando a questão é comunicação, não importa a forma que você fala, não importa. O que importa é a forma com que a pessoa lê o que você fala. Então, tipo assim, se eu te mando uma mensagem no WhatsApp em caixa alta, você vai achar o quê? Que eu tô gritando com você, né? Se eu te mando uma mensagem, se eu te mando um emoji de carinha com raiva, você vai achar Você que tá aquela situação me deixou irritado, algo do tipo. Aham. Então, tipo, é muito disso. É como você está falando com a pessoa, como que ela está entendendo aquela mensagem. Sabe aquele negócio tipo, você leu a mensagem com o tom errado? Sim. Às vezes você está ocupado, aí a família te mandou uma mensagem, aí você vai lá e responde, Seco. não seco, mas você responde do jeito Normal. que deu ali na hora. Tipo, responde rápido, sabe? E aí ela olha assim pro celular, nossa, mó grosso comigo, será que ele tá bravo? O que é que eu fiz? E aí aquilo dali começa a girar na cabeça da pessoa e ela acha que tem algum problema com ela. Quando na verdade foi só uma ela interpretou o que ela estava sentindo na hora ali, ela sentiu O que ela viu ali no momento. e aí dá errado. Então comunicação é muito disso. Então estar em novos ambientes, conectar com novas pessoas, falar com outras pessoas, inclui muito isso. A forma com que eu vou aprender a lidar com a mensagem sendo entregue daquela forma. Tipo, quando eu vou falar com alguém numa quebrada, por exemplo, alguém que é de periferia, e aí eu vou falar com a pessoa, tipo, tá ligado? Eu vou falar com a pessoa, tipo, mano, que horas são? Eu uso um linguajar direto, tá ligado? Tipo, Sim. Falar igual ele fala, pô. então, Se adequar ao ambiente, né? e aí você usa as palavras que aquela pessoa usa, sacou? Mas aí no ambiente já como lá na plataforma, eu falo com mais educação. E aí, tipo, na hora que você vai falar com uma pessoa lá na plataforma, por exemplo, aí eu tenho que falar com a pessoa mais Formal possível. formal, tal, de uma maneira que ela vai me entender melhor. E aí, é isso. De tanto você comunicar com pessoas diferentes, você vai aprendendo a falar de forma diferente. Exato. Eu lembro quando eu entrei lá no meu trampo, no meu antigo trampo, eu trabalhava antes no Alphaville, lá em Campinas, mano. Também era essa Cadê o mesma valor da pegada. abobrinha? Abobrinha? É, isso aqui, né? A abobrinha. Não, velho. Isso aqui. Isso aqui é Então, não tem o valor? Berinjela, pepino. abobrinha italiana? Não é a mesma. Não. Isso aí molhou, hein? Vai ficar assim. Tá de boa. Enfim, quando eu entrei lá naquela empresa, era muito diferente, velho, porque eu vim de uma empresa que eu era auxiliar de produção, mano. Então, tipo assim, eu trabalhava no
lixão, era um lixão de verdade. Então, tipo assim, toda vez eu chegava fedido em casa, no ônibus todo mundo falava, que fedor, que fedor. Mano, Já tem aqui, ó. todo Já dia, tem pesado aqui. aí é bom, 500 gramas. Aí eu ia embora, cara, chorando, velho. Eu falava, meu Deus, é R$ 4. Eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Tipo assim, as pessoas olham pra mim e sentem nojo de mim por causa de um trabalho que eu faço, entende? Eu trabalhava numa empresa de reciclagem, aí veio material sujo e nós fazíamos a lavagem dele. Então nós ficávamos fedendo lixo, mano. E aí, Aham. de lá eu fui trabalhar no escritório. Aí mudou do nada o ambiente, porque lá no escritório eu falava com dono de empresa, donos das farmácias, sabe? Drogaria São Paulo, Drogazil, essas farmácias grandes. Sim. Então, e aí começou a mudar, mano, porque eu tinha que falar mais formal, eu ia nas reuniões, ia falar com os clientes. Eu representava um público, um engenheiro, um engenheiro. E, tipo assim, é um público totalmente diferente, que é um público estudado, é um público que fala aquelas palavras difíceis, você tem que saber termos técnicos, então foi muito tenso, mano, no começo, quando eu iniciei nesse projeto, porque eu sempre ficava nessa de, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu realmente consigo lidar com isso, sendo um cara que veio do lixão? E aí meio que foi mudando, sabe? Aí foi mudando, porque aí eu comecei a andar com essas pessoas, e aí o papo já era diferente, era papo sobre dinheiro, papo sobre crescimento. E aí meio que você muda, né? Tipo, muda aquela imagem que você tinha. Eu venho de classe média, né? Tipo, não fui muito rico, mas também não fui muito pobre, fui normal. Então, tipo, o que é normal? Eu nunca passei fome. Eu nunca passei Pronto. fome. Boa, boa, boa. Então, assim, não é que eu era boy, mas também eu não era de qualquer forma, entendeu? É meio termo, meio termo. Dá pra entender. E aí, tipo, eu não tinha acesso a isso. Estudei um pouco em escola particular, mas sabe como que é, né, claro? O pessoal de escola particular não quer saber nada de nada, né? Mas aprendi muita coisa, velho. E realmente eu entendi isso, que a questão de ambiente, quando eu estudava na escola particular, estudava no SESI, olha que boy, mano. Que boy. Tão boy assim. Quem trabalha em indústria, né? Aí meu pai trabalhava em indústria, aí ele ganha desconto, tá ligado? Eu cheguei a estudar 4 anos numa escola de desembargador, mano. Caramba, tipo. E as pessoas acham que é mó difícil entrar nessas Não escolas, né? mano. É que tem prova, né? É isso que pesa um pouco. Tipo assim, não foi nem prova. Meu pai, ele realmente tava trabalhando pra escola, tá ligado? Ele tava fazendo os eventos, tinha evento todo final de ano na plataforma. Na plataforma não, na escola. Tudo é plataforma agora? Aí, tipo assim, ele fazia o evento de final de ano e isso cobria, tipo, a mensalidade da minha escola inteira. De tão caro que era esse evento, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, Que da hora. né? Aí você estudava lá, né, velho? Aí, sim, eu estudava lá. Mano, a galera rica, ela realmente é meio estranha. Porque é um pessoal que eles não tem esse pensamento que a gente que veio da pública, né? Uhum. De tipo, eu tenho que dar certo, eu tenho que funcionar. Eles já deram certo, de porque, certo tipo, modo. eles já sabem que, tipo, quando eles saírem de lá, Já tem algo. já tem alguma coisa. O pai é dono de empresa, ou ele já trabalha em algum lugarzinho, já, né? Que o pai tem algum contato, então já é um pouco mais diferente da gente. Sim. Mas, Pouco não, totalmente. mas você sofria bullying lá, mano? Ou Mano, nem? demais. Nossa, Você acredita? os cara me chamavam de boy, só que, tipo assim, os caras iam de carro. Vai entender. E eu de ônibus, sabe? E aí os caras batiam em mim, mano. Apanhei muito na minha infância. Apanhei muito porque os caras, tipo assim, esse cara é otário. Eu sempre fui desse jeito, meio inocente, sabe? Tipo, é igual a gente tava falando quando a gente começou seu propósito. Meu propósito sempre foi cuidar de pessoas, entendeu? Então, tipo assim, como que eu posso te ajudar com o máximo da minha energia? Entendeu? Eu preciso. Não dá desse jeito, velho. Ô mulher, fala quando eu terminar o vídeo. Daqui 5 dias.
Aí você pode falar, mas dá uma segura aí, pô, segura aí. Não, e agora ela decidiu palestrar, né? Acabou nosso vídeo, ela é palestrante agora. Faz o pitch agora, moça. É a mentoria? Fechou aqui? Na real, eu vou pegar calabresa ali. Boa. Pô, eu acho uma da hora esse bagulho aí, mano. Ela fica virando, mó da hora, claro. Esse vídeo vai ficar da hora. Vai ficar focando em mim e você em mim. Caraca, não para nunca mais. Ah, sai. Passa aí. Não é nem açaí, é passa aí. Então, aí eu sempre cuidar das pessoas. Igual, eu já briguei com um cara porque ele achou que eu tava dando em cima da mulher dele. Na verdade, ele brigou sozinho, né? Ele me bateu. Porque ele achou que eu tava dando em cima da mulher dele. Que falaram pra ele, só que eu, tipo assim, nem conversava com ninguém. E esse cara trabalhava comigo. E aí teve um dia que, tipo assim, ele falou, nossa, cara, tô sem dinheiro aqui pra almoçar e tal. Eu morava perto do trabalho. Eu falei, não, vamos lá em casa, mano. Aí, tipo assim, minha mãe tinha deixado 2 pedaços de frango, mano. Aí eu dei os 2 pedaços de frango e comi ovo. Aí no outro dia o cara me bateu. Não acredito, mano. Aí eu fiquei, caraca, mano, que bosta, velho. Atitude de Venuela. Mano, eu dei a minha melhor mistura pro cara, eu comi ovo, não que ovo seja ruim, mas tipo assim, tinha 2 frangos pra mim. Tinha 2 pedaços de frango. Aí eu dei o frango pro cara comer, lá ele, e o cara foi lá e me bateu no outro dia, mano, porque achou que eu tava dando em cima da mulher dele. Aí eu fiquei muito chateado, mano. Só que a minha vida sempre foi assim, tá ligado? Sob pressão. Porque as pessoas que realmente são puras, não puras de tipo, ah, nunca fiz nada, mas que realmente fazem as coisas sem esperar nada em troca, tipo, faz por amor mesmo. Tipo, mano, eu preciso de tal coisa, vou lá dentro do meu alcance, eu vou lá e te ajudo, até fico sem, mas isso é gratificante pra mim, tá ligado? Aí essas pessoas são Olha, mais. mais uma sacada do mercado. Hum. Perdigão, 400 gramas. R$13,30. Resende, 400 gramas. R$6. É a mesma gramatura, é o mesmo peso, só que essa tá mais fininha. A diferença É a marca aí, o peso. mano, mesma coisa. Aqui, ó. Aí eu já comprei Essa dá pra 800 gramas. Essa é pra feijoada. Eu comprei 800 gramas pelo mesmo valor da outra. Pode crer, verdade. Tá ligado? Uhum. E é isso. Mas é um bagulho muito, muito doido, né, velho? Pode aceitar, gente. É complicado demais. Eu lembro da minha história, velho. Dá vontade de chorar, porque eu podia ter dado errado, mano. Mano, mas eu podia ter me revoltado. Sim, realmente. Mas na onde que você identifica que poderia ter dado mais errado? Na sua história, assim. Fala aí, você consegue identificar um ponto da sua história que poderia ter, tipo, virado a tua vida de ponta cabeça? Tipo, pro errado. Ah, mano, eu acho porque você cresceu sempre na igreja, né? Sim. Você sempre teve essa criação de dentro da igreja. Por mais que você me falou, né, algumas coisas. Por mais que você tava dentro da igreja, você bebia, né? E tal, você estava dando rolê. Então, tipo, qual que é o ponto de errado, assim, que você acha que olhando pra dentro da sua vida, as coisas que você já viveu, as coisas que você já passou, que você poderia ter desencaminhado total do seu propósito? Então, mano, eu lembro que entra aquela coisa. Por exemplo, nós tínhamos amizades e a gente fazia as coisas juntos, tá ligado? Então, tipo assim, pra gente não era errado, porque a gente não tinha consciência. Mas o que poderia ter dado errado? Eu talvez acreditar nessa mentira que realmente era um caminho legal, entende? Ah, é legal beber. Ah, é legal ir pra balada, é legal sair, fazer coisa errada. Então, eu levar isso como um propósito, levar isso como um feeling, um lifestyle. O que não me desconectou de Deus, que eu estou até hoje, é a questão de eu entender, mano, isso é uma fase. Saque de quê? Sardinha. Enlatado, né? Ali, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Uhum. É eu entender pra que eu vim. Então, tipo assim, eu vim pra ajudar as pessoas.
talvez aquilo que eu tô passando é para ajudar uma pessoa que vai passar por aquilo. Por exemplo, eu não consigo me conectar contigo que tem uma tatuagem porque eu não tenho uma tatuagem. Uhum, Eu não consigo conectar com uma pessoa que tem um piercing porque eu não tenho um piercing. Mas eu consigo me conectar com quem bebe, porque eu já uhum. bebi. É Consigo essa me parada. conectar com quem vai pra balada. Minha esposa é um exemplo. Minha Vocês esposa ia pra conheceram ela na balada. balada? Não conhecia Ah, na tá. balada, cara. Ela era da balada e aí a gente começou a conversar, começou a se relacionar e Ela era baladeira. eu vou até pedir pra, pra gente fazer um vídeo sobre a nossa história. Ela não tá querendo, mas coloca aqui nos comentários que pode ser que a gente consiga fazer um vídeo aí. Comenta aí. Camila, faz o vídeo da sua história com o Lucas, beleza? Então, tipo assim, É. o que não me deixou mudar, não me deixou falhar nesse quesito de propósito, foi eu entender que isso era para ajudar alguém no futuro. Tanto que as pessoas chegam em mim e pedem ajuda, sabe? Pessoas que bebem, pessoas que estão tendo problema com isso. E eu sei ajudar, e eu sei como que é os dois lados, entende? Aham. Então, não é que toda pessoa que passa por isso não quer dizer que realmente é para um propósito. Às vezes a pessoa está realmente perdida e não está conectada com Deus. Mas a ideia é você entender que, tipo, tudo que acontece tem um propósito, Tem um motivo. tem um motivo. E E o esse motivo motivo, conecta com o seu propósito. exato, porque você só vai entender lá na frente, quando você for entrar em contato com as pessoas, for conversar. Porque o que conectou a gente foi a sua história, certo? Sim. E o que conecta as pessoas comigo é a minha história. Então você vê que é muito importante você ter uma história. Não é que se eu tivesse uma história totalmente reta e tal, nunca tivesse feito nada, eu não estaria onde eu estaria. Mas provavelmente eu não ia acessar os mesmos ambientes, ia ser diferente. E aí volta para aquela parada do nosso primeiro vídeo, que você não ia, talvez você não fosse a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Porque Exatamente. você ia ter vivido coisas completamente diferentes do que você viveu Uhum. e você teria bagagens diferentes da bagagem que você tem para Sim, entregar. exatamente. E Sacou? isso muda muito, mano. Mudou muito meu pensamento quando eu comecei a entender isso, né? Que eu ficava muito chateado de lembrar de tudo que eu fazia e falava, mano, como eu queria ter tido consciência antes. Demorou muito para ter consciência. Eu fui mudar o jogo. Eu falo que é tipo assim, a minha esposa fala que é maquete. Sabe quando você despersonaliza, Sim. que você para e fala, Eu caramba, eu ia sou. esquecendo o mais importante, a cebola. Sim, a gente se Por personaliza. exemplo, eu tô olhando aqui pro mercado, eu vejo que ele é gigantesco. Aí eu falo, caraca, eu sou uma pessoa dentro de um Dentro do negócio mercado. gigantesco, com cheio de pessoas, tá ligado? Então, despersonalizo. Tipo, aqui é um produto, aqui. No caso, você tipo, se dissocia, né? Você se vê Isso, de fora, né? isso, como se eu fosse um telespectador, tá É, ligado? exatamente. E aí, eu ficava, meu, Eu é, tenho um problema muito grande com isso, mano. Você acredita? Continua essa história que depois eu volto. é, aí, tipo assim, quando eu fui ter isso, cara, foi com 18 anos. É até muito louco. Eu fiz 18 anos, parece que meu olho dilatou assim e veio consciência, sabe? Eu falei, cara, o que eu tô fazendo na minha vida com 18 anos? E eu já tinha fundado minha vida, tá ligado? Já tinha feito tudo, mano, Nossa, tá ligado? E, tipo, tinha feito um monte de coisa, porque as pessoas falam pra mim, ah, Lucas, você não tem vontade de fazer tal coisa? Não, porque quando eu tinha 14 anos, eu já eu já, tava fazendo, eu já tava entendeu? fazendo. Então, é uma coisa que você tem que tomar cuidado também. Então, tipo, tudo que você puder ensinar para as pessoas novas, para que elas não passem a mesma coisa, é importante, né? Agora eu entendo realmente os meus Senão pais, você não consegue entender o que eles estão querendo dizer até você passar. ou até você ter a consciência. É Só que a uma, consciência leva tempo para ela vir, né? E olha que eu nem amadureci por completo ainda, porque é com 25 anos. é uma parada que eu falava muito com meu pai, eu dizia pra ele. Não, eu entendo o que o senhor tá dizendo, eu entendo o que o senhor quer dizer com isso, eu entendo, eu entendo. E na Mas na verdade eu não verdade, tava entendendo nada. você só tava falando, tá bom, cala a boca, chega de falar. Não, eu tinha compreensão do que era, mas eu não tinha passado, então eu não tinha experiência. Mas eu É, sabia o que era, mas, entendeu? mas Ele na sua dizia assim, percepção, ó, vale a se você pena passar por for. isso? Tipo, Não, claro que não. Tipo, aquele negócio. Vale 1000 vezes a pena você aprender com o erro dos outros do que com o seu. Eu sempre fui o cara que aprendeu quebrando a cara. uhum, Então, tipo, o que que eu vou.
o que que eu vou fazer se não aprender de outra maneira, sabe? Aham. Tipo assim, se for pra dar uma lição pra alguém, seria essa. Sempre aprenda com o erro dos outros. Vale muito, Esteja sempre, dói menos. esteja sempre observando aonde o outro tá errando pra você poder, para você não passar pela mesma situação. E a coisa louca disso, velho, é que às vezes a gente quer passar por nós mesmos. Não, beleza, quero passar, fechou. Só que aí você fica com marcas, mano, que não era necessário. Entendeu? Por exemplo, eu tenho marcas que nunca vão sair da minha vida, de atitudes que eu tomei, de decisões que eu tomei, baseado no que eu queria aprender, que eu nunca vou esquecer. Tipo, nunca vai sair, sempre vai estar em mim. Mas você vê isso como algo zoado, algo ruim? Cara, é igual, por exemplo, eu tenho uma cicatriz na perna, né? Por exemplo, eu tenho aqui. Você olha para a cicatriz, você sabe o que aconteceu. Aham. É que você acostuma com aquilo, mas não é algo que você pensa, caramba, eu queria ter um corpo normal. Tipo, eu queria ter. Eita, nós, espera aí. Eu queria ter um corpo normal, não queria ter essa cicatriz. Entendeu? Aham. Eu não queria ter essa marca. Eu poderia realmente. Caramba, cebola roxa. Caramba, A roxa é outro patamar, né? Tem um hype. ela é roxa, né? Roxa é mais da hora. Então eu sempre fico pensando nisso, mano, porque realmente eu queria fazer diferente, mas eu não estaria onde eu estou hoje. Mas eu queria estar diferente, entendeu? Não ter tido essa experiência, de certa forma, Algumas não, ah, entendeu? mano, eu honro todas as minhas experiências. Até aquela questão que eu já te falei lá da minha ex-namorada e tudo mais. Eu honro todas essas experiências. Porque, isso aí que eu falo. Só que não dá pra você falar que eu que tô com o Mickey, Eu sei, dá pra você descansar. mas aí você fica aí no enquadramento. Ah, não blame me. Sim, deixa eu beber um pouquinho de água, mano. Eu acho que já deu 1 hora de vídeo. Mas vai ter um monte de corte de tipo 2 minutos. Assim. Não, bem mais, bem. Então, tipo assim, eu honro todas as coisas que eu já decidi, que me trouxeram até aqui, porque faz parte da caminhada, mano, sabe? Todas as cicatrizes, eu tenho cicatriz no braço, eu tenho cicatriz na perna, coisas que eu mesmo provoquei. Não é que foi um acidente, foi algo do tipo. Não, fui eu mesmo que fiz, eu estava consciente na hora, eu sabia qual que ia ser o prejuízo, eu sabia que depois a galera ia olhar, ia, Te julgar por querendo ou conta não, disso. passar pelo julgamento, igual você falou aquela parada lá do ônibus, sabe? É. Você falou, mano, Nossa, eu vou que trabalhar, fedor! e a galera ficava falando mal quando eu voltava no busão. E eu tava fazendo uma coisa mó boa, porque o meu trabalho. Não. Você tava fazendo o que a galera. Nossa. E não tá pegando a cabeça toda, mano. Tá assim, Tá? Onde que nós estava? tava falando sobre. Ah, o meu trabalho é ajudar as outras pessoas. Porque, mano, é só Era você a parada pensar. que eu queria fazer, mano. É só você pensar. Tem aquelas pessoas que jogam lixo. Aí a empresa ia lá e pegava o lixo. Mas não, tá acabando lá. E aí pegava o lixo, juntava, reciclava para fazer outros produtos. Então era um trabalho bom. A única questão é que você ficava fedido, mano. Mano, todo trabalho é bom, se você for ver. Porque você tá fazendo coisas que as outras pessoas não estão dispostas a fazer, mano. Querendo ou não, de certa forma, tudo você tá rodando a moeda. É, pode crer. De novo. Nós terminando o carro. Termina no carro. Melhor. Deixa eu parar. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Já tô aqui em casa, graças a Deus deu tudo certo. Meu Deus, aconteceu muita coisa louca aí. A gente... Bom, vocês já viram aí o vídeo. Espero que tenha tocado o dia de vocês, né? Porque do nada a gente tava conversando sobre propósito e aí linkou com o que aconteceu. Então, muito doido isso aí quando você tá conectado com realmente o seu propósito, com o que você tá dizendo, né? E é o que eu tô vivendo, né? Então, se você gostou, já deixa o like, não se esqueça, tá? Compartilha para aquele amigo que gosta de ver como é que funciona a vida de um empreendedor, tá? Vou postar mais vídeos desse jeito. E se vocês gostarem, comenta aí embaixo, Lucas, faz mais vídeos desse modelo, tá bom? Que eu tô aqui à disposição
para poder transformar a vida de vocês e entender o suor que é ser um empreendedor. Mas vale a pena. Então, um abraço, até amanhã, vai ter vídeos sensacionais e fiquem com Deus. Um abraço.